Olá, meu nome é Guilherme, eu curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Uninter, tá? Ah, eu vou estar gravando uma sequência de videoaulas ah, referente à alfabetização digital. Vou estar basicamente mostrando para vocês os recursos disponíveis em um computador, tá? Os principais recursos para que você aprenda o básico e consiga implementar as ferramentas disponíveis no seu dia a dia, tanto para trabalho quanto para estudo. Uh, e nesse primeiro vídeo eu vou estar dando uma introdução ao sistema operacional. Tá? Uh, hoje em dia o sistema operacional mais utilizado no mundo é o Windows 10. Tá? Ainda é o Windows 10, tá? Mas em breve provavelmente vai ser o Windows 11. Uh, que é o sistema que eu vou estar mostrando para vocês, tá? A principal diferença visual assim do Windows 10 para o Windows 11 é na área de trabalho mesmo, seria que o Windows 11 tem as principais formas de navegação no meio aqui. Mas isso é completamente editável, tá? Tem como colocar na esquerda, que é o padrão do Windows 10. Eu vou estar apresentando alguns pontos importantes do próprio sistema operacional. O primeiro deles vai ser a área de trabalho, que é essa tela inicial, tá? Na sequência eu vou estar mostrando a navegação do Windows, tá? Uh, e depois eu vou mostrar um pouco da questão de configurações, tá? E painel de controle, que são onde você pode mudar as configurações de instalar programas específicos e afins, tá? E por último, eu vou estar mostrando o gerenciamento de arquivos, que é muito importante também. Eu vou estar começando pela área de trabalho, porque é o ponto central do sistema operacional, tá? Quando você liga o computador, após ele iniciar, a primeira tela que você vai ver é a área de trabalho, tá? Normalmente não, quando o sistema ainda é recém-instalado, não vai ter muitos atalhos, tá? Atalhos são basicamente esses ícones que ficam na área de trabalho, tá? Eu tenho um atalho aqui, que é o Edge, que é o navegador de internet, tá? E na área de trabalho normalmente tem também a lixeira, que a minha lixeira está aqui na direita. Normalmente ela vai estar lá em cima, assim, quando ele é recém-instalado, tá? Você tem como mover os atalhos para qualquer local da área de trabalho, tá? É completamente customizável. Tanto para ficar com uma aparência que seja agradável para você e ficar com uma organização que faça sentido também na sua cabeça, tá? Nessa área de trabalho, tá? Tem o ponto central do sistema, que é essa barra de tarefas, que está aqui embaixo, tá? Que é o ponto central para a navegação do Windows. Essa barra de tarefas vai ter o iniciar, tá? Que é onde você vai encontrar todos os programas que têm algum atalho, tá? Que foram instalados no seu sistema. Tem como fixar programas que você utiliza muito aqui, no caso, né? Eu fixei alguns programas que eu utilizo para o trabalho, que é aplicativo de e-mail, aplicativo de telefone, e alguns aplicativos para lazer, como jogos, né? Você pode estar utilizando isso para fixar os programas que são mais utilizados. E aqui em todos os aplicativos, você vai ver todos os aplicativos que estão instalados no sistema, tá? Uh, não digo todos, mas 95%, tá? Porque a maioria dos aplicativos, quando são instalados, ele cria um atalho no menu iniciar, que é menu inicial no caso que é aqui, tá? E você pode acessar ferramentas do Windows que vão estar aqui por padrão, como calculadora, calendário, a câmera que já vem instalado, pode ver o clima. Aqui estão as opções que eu vou abordar um pouco mais à frente, que são as configurações, tá? Uh, e aqui está o explorador de arquivos também. Por padrão vem fixado aqui,
que é onde você faz a navegação das pastas do sistema, tá? Além de ter essa barra iniciar aqui, onde você pode desligar o computador, reiniciar o computador, acessar o seu perfil aqui e ver os aplicativos. Existe também a barra de pesquisa, tá? Onde você pode pesquisar por algum arquivo ou algum programa que está instalado no computador para poder acessar, tá? Por exemplo, se eu pesquisar aqui Google Chrome, tá? Vai estar aqui o Google Chrome, tá? Isso aqui foi o que ele encontrou no computador. Ele diz aqui para mim que é um aplicativo, tá? E eu tenho também como pesquisar utilizando a internet, tá? Então, se está fazendo uma pesquisa de alguma coisa, por exemplo, uma pesquisa acadêmica, pode pesquisar aqui também, que pesquisando na web ele vai utilizar o mecanismo de pesquisa padrão do Windows, que é o Bing, tá? Uh, essa aqui seria a barra iniciar, tá? E a barra de pesquisa. Todos os programas que estão abertos no sistema, eles vão estar sendo mostrados aqui. Tá? Por exemplo, se eu abrir um bloco de notas, tá? Ele vai estar aqui, tá? E eu vou ter acesso a ele aqui. Eu posso minimizar, ele vai continuar aberto aqui. Se eu quiser voltar nele, eu só clico aqui e ele vai abrir para mim. Tá? Eu vou fechar o bloco de notas para não ficar muito poluído, né? Existem também programas que rodam em segundo plano, que ficam aqui na direita, tá? Nesses ícones ocultos, tá? Essa setinha aqui mostra todos os programas que estão rodando em segundo plano no computador, tá? Então, é bem importante saber que isso existe, porque alguns programas você pode fechar aqui, que eles continuam rodando aqui no canto, tá? Então, tem que vir aqui, clicar com o botão direito e clicar para fechar, para ele encerrar de fato o programa, tá? Além disso, aqui na direita, bem embaixo, tem um calendário, tá? E o relógio. Clicando aqui, você tem a aba de notificações, tá? Essa aba de notificações funciona bem similar a um celular. Se você recebe uma mensagem em algum aplicativo ou um e-mail, vai ser notificado aqui, tá? Tem a opção de ligar o modo não incomodar, que é basicamente o modo silencioso, né? Como se fosse no celular. Na esquerda, por padrão, aqui no Windows 11, tem os widgets, que são onde pode ver o clima-tempo, notícias, uh, entre outras coisas, tá? Fotos, tudo disponível aqui, bem na página inicial. A área de trabalho é para ser uma área onde você vai ter um acesso rápido a todas as ferramentas do computador, tá? É muito importante saber utilizar ela para navegar no sistema. Eu vou mostrar um pouquinho da questão de configurações, tá? Agora, se clicar com o botão direito do mouse, tá? Nessa barra de tarefas, quase qualquer lugar, tá? Se clicar nela, vai ter as configurações da barra de tarefas em si, tá? Que aqui é o comportamento dela e a aparência, tá? Se por acaso você não gosta desses ícones aqui no meio, você tem como deixar aqui no comportamento, tá? Um alinhamento dela tem como colocar na esquerda, que seria o padrão do Windows 10, tá? Aí aquela parte dos widgets que ficavam aqui na esquerda vão ser movidas para depois da barra de pesquisa, tá? Não muda muita coisa, mas eu pessoalmente gosto que os widgets fiquem um pouco mais informativos, né? Ficam um pouco maiores. Então eu gosto de deixar no centro, porque daí me diz se está ensolarado, se está nublado. E se eu deixar lá na esquerda, eu não tenho essa informação aqui, tá? Então tem como também alterar algumas outras coisas no comportamento, como ocultar ela. Então, se colocar para ocultar, ela vai sumir, tá? E daí tem que passar o mouse embaixo para ela aparecer novamente, tá? Eu gosto de sempre ver ela, porque é onde ficam os programas abertos e fica mais fácil de navegar. E eu recomendo que vocês também deixem essa opção desativada, tá? Essa parte de configurações, tá? Da personalização, principalmente, tá? Que é onde a gente estava.
A gente estava em personalização barra de tarefas, tá? É a parte de visual do sistema, tá? Eu gosto de utilizar um tema escuro, tá? Então, quando eu acesso um explorador de arquivos, por exemplo, o meu fundo vai estar escuro, como está mostrando aqui. Tá? Mas se eu quisesse um tema branco, eu poderia muito bem vir aqui, ó. Ele muda completamente todo o tema do sistema, tá? Ficaria, no caso, quando eu abrisse uma pasta, ficaria branco, né, no fundo. É mais fácil de visualizar, tá? Mas para quem usa muito o computador, eu indico que utilize um tema escuro, tá? Porque um tema escuro não agride tanto os olhos, tá? Aqui vão ter alguns temas pré-prontos, assim, do próprio sistema, tá? Eu vou utilizar esse aqui, tem a barra vermelha, e eu vou mudar a cor da barra, porque eu não gosto que ela fique muito em evidência, tá? Então, eu venho aqui em cores, e daí na cores em destaque, eu posso colocar, por exemplo, um cinza escuro, aí a barra vai ficar com cinza escuro, vai ficar mais agradável aos olhos também, tá? Tem também como ativar efeitos de transparência aqui, tá? E daí a janela fica meio translúcida, tá? E aqui tem como colocar o modo escuro ou claro, que foi o que eu comentei anteriormente. Mas essa parte de configurações é uma parte bem simplificada, tá? Se quiser desinstalar um programa, por exemplo, tem como vir aqui em aplicativos. Vai ter aqui aplicativos instalados para poder desinstalar os programas. Mas é uma visão bem simples, é mais para facilidade de acesso que existe essa seção, tá? Configurações, porque todas essas opções que tem disponíveis aqui estão também disponíveis no painel de controle, tá? Que é um local onde você tem como fazer algumas coisas um pouco mais aprofundadas e modificar algumas coisas do sistema, tá? Para acessar o painel de controle, você pode clicar aqui na barra de pesquisar, né? Que é a barra da barra de tarefas, e digitar painel de controle, que vai encontrar um aplicativo aqui que é o painel de controle. Por padrão, ele vai estar organizado por categorias aqui, que é bem similar às categorias das configurações aqui, né? Tem a aparência e personalização aqui, as contas de usuário aqui, a questão do sistema aqui, de privacidade, do Windows Update, está tudo aqui. A questão de programas também dos aplicativos aqui. Mas aqui é um pouco mais aprofundado, tá? Vai um pouco mais a fundo. Eu, pessoalmente, gosto de deixar os ícones, tá? Para poder ter as tarefas separadas, não por categorias. E, por exemplo, aqui, nos programas e recursos, tá? Aqui, além de ter os programas para serem desinstalados, mesma coisa das configurações, tá? Eu ainda tenho a opção de ativar ou desativar os recursos do Windows, tá? Eu não recomendo que vocês mexam muito nisso, tá? Porque isso é uma videoaula voltada para iniciantes, tá? Então eu não vou me aprofundar muito nesses recursos a mais. Mas se você quiser depois dar uma olhadinha, acessar, navegar para ver quais são as opções que tem disponíveis, tá? Você pode fazer isso, tá? Tá como um tema de casa para dar uma futricada e se habituar mais com o sistema, tá? Uh, Além do painel de controle e da aba de configurações aqui que eu expliquei para vocês para que serve, né? Eu vou fechar essas duas coisas. Eu vou mostrar um pouco da navegação de arquivos, tá? A navegação dos arquivos, ela é feita por esse programa aqui, que é o explorador de arquivos, tá? Normalmente o explorador de arquivos ele vem já fixado na barra de tarefas, tá? Mas se por acaso ele não estiver aqui na barra de tarefas, novamente pode vir aqui em pesquisar e digitar explorador de arquivos, tá? Clicando aqui ele vai abrir, tá? O explorador de arquivos vai ter uma aba de acesso rápido, que é um acesso que vai mostrar pastas que foram recentemente utilizadas no computador, tá? No meu caso, essas pastas que são pastas que eu utilizei recentemente, tá? Aqui em recentes vão ser os arquivos recentes que foram utilizados, tá?
E em favoritos, se eu, por exemplo, quiser favoritar um arquivo, né, eu tenho como adicionar os favoritos, ele vai ficar salvo nos meus favoritos, tá? Ele vai vir para cá e vai sempre estar aparecendo aqui. É um acesso rápido que eu vou ter. Basicamente, só abrindo aqui eu já vou ter acesso ao arquivo, tá? Esse explorador de arquivos, hoje em dia eles parecem muito com um navegador de internet, tá? Então você tem como abrir abas aqui, tá? Abrir e fechar as abas, organizar, filtrar as coisas. E clicando com o botão direito nas coisas, tem como abrir o local do arquivo aqui no acesso rápido, tá? No caso, isso aqui está na minha área de trabalho, então se eu clicar em abrir o local do arquivo, ele vai me levar até uma outra visão da área de trabalho, tá? Pode se ver que está o Edge aqui, que é o meu atalho aqui do navegador, tá? E esses dois arquivos aqui, essa pasta de atalhos e essa atividade aqui, que é o trabalho que eu estou fazendo, eles estão na minha outra tela, tá? Eu tenho uma segunda tela, por isso que vocês não estão vendo, mas está na minha área de trabalho e eu tenho acesso a esses arquivos por aqui, tá? Outra coisa bem importante de se saber, tá, sobre o explorador de arquivos é que quando se clica aqui em este computador, tá, você vai ter acesso às unidades de armazenamento do computador, tá? Todos os arquivos que estão salvos, instalados no seu computador vão estar aqui, tá? Uh, Normalmente, os computadores vêm com um disco local só, que é um local de armazenamento, tá? Mas quando você instala o sistema operacional, você tem a opção de dividir essa unidade de armazenamento em vários segmentos, né? E aqui foi o que eu fiz, tá? Eu tenho disco local C e disco local D. Tá? O disco local C é onde o meu sistema está instalado, tanto que tem um íconezinho aqui do Windows, tá? Para mostrar que o sistema está instalado aqui. E, por exemplo, se eu instalo um programa no meu Windows, ele vai estar aqui dentro e vai ter as pastas arquivos de programas, que é onde, por padrão, 99% dos aplicativos são instalados aqui, tá? Algumas exceções, tá? Mas é situação de nicho. Normalmente vai estar tudo aqui, tá? Tem tipos de programas diferentes. Vai ter duas pastas, o arquivo de programa e o arquivo de programa x86. O que é o arquivo de programa x86? É basicamente onde os programas com uma arquitetura diferente são instalados, tá? Não muda nada na prática, é só para separar o que é programa da arquitetura padrão do Windows, que é 64 bits, do que é 32 bits, que é o x86, tá? Mas em questão de funcionamento vai ser a mesma coisa. Se eu abrir aqui o meu arquivo de programa x86, eu vou ter acesso aos aplicativos que eu instalei, por exemplo, Epic Games, o Google, que vai estar o Google Chrome aqui, Microsoft Office, entre outros aplicativos que estão instalados também, que você também tem acesso aqui pela barra iniciar, tá? Então, uh, alguns programas, por exemplo, que não tem atalhos aqui, se você não encontrar o programa e souber que ele está instalado, você pode navegar manualmente no computador, disco local e navegar na pasta de programas para ver se tem algum programa aqui que não era para estar aqui, tá? Uh, Normalmente eu só recomendo fazer deletar arquivos daqui quando você tem certeza que é o arquivo indesejado, tá? Porque tem muitos arquivos aqui que são arquivos importantes para o sistema funcionar, tá? Principalmente no local onde está instalado o sistema operacional. Tanto que essas pastas aqui, área de trabalho, pasta de downloads, pasta de música, pasta de vídeos, elas estão aqui no acesso rápido, tá? Para facilitar o acesso para vocês. Mas além disso, elas podem ser acessadas pela raiz e vindo aqui no disco local C, indo em usuários, acessando o seu usuário e vai estar aqui, ó, pasta de downloads, pasta de música, pasta de vídeos, está tudo aqui, tá? Inclusive a área de trabalho, no meu caso a área de trabalho está dentro do meu OneDrive porque eu tenho um OneDrive e ele faz um backup, tá? Das coisas que estão salvas ali. Mas se não tem uma conta da Microsoft logada, vai estar aqui também, tá? A área de trabalho está aqui, ó, e está aqui basicamente os arquivos que estão disponíveis. Até abri o meu OneDrive quando eu abri a pasta dele aqui, mas eu não quero configurar agora, que eu parei de utilizar, tá? Ele está aqui.
no cantinho, tá? Clicando aqui, se eu quiser fechar ele, eu posso vir aqui, sair, ele vai fechar, tá? É um programa que fica em segundo plano, como eu falei para vocês antes, expliquei aqui dessa parte, tá? Para a aula de hoje, seria isso, tá? Eu cobri tópicos básicos do sistema operacional para vocês aprenderem o básico para utilizar ele. Eu sei que é muita coisa para absorver em tão pouco tempo, tá? Eu vou dar uma recapitulada rapidamente no que foi coberto aqui, só para ver se tá tudo nos conformes, tá? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar nos comentários do vídeo, tá? Que eu vou estar tentando responder elas o quanto antes. Então vamos para a recapitulação, tá? Eu mostrei inicialmente a área de trabalho, que é essa área principal, tá? Que é o ponto central do Windows, tá? Quando você liga o computador, você vai se deparar com essa tela. Eu expliquei para vocês que você pode colocar atalhos aqui, tá? Mover arquivos, tá? E se quiser clicar com o botão direito para organizar, também tem várias opções, tá? Sempre que clicar em alguma coisa com o botão direito, vai abrir uma aba que vai lhe mostrar algumas opções, tá? Isso é bem importante saber, tá? Tanto no explorador de arquivos quanto em qualquer outro lugar, por exemplo, no explorador de arquivos, se quiser criar uma pasta, eu venho aqui, clico com o botão direito, aí venho aqui em nova pasta, crio uma pasta nova, tá? A pasta vai estar aqui. Se eu quiser deletar essa pasta, eu clico com o botão direito, clico na lixeirinha, ele vai para o meu lixo aqui, tá? E daí, se eu quiser restaurar, eu posso vir na lixeira e restaurar a mesma, mas eu não quero. Eu não tenho certeza que eu não quero esse arquivo, eu posso esvaziar a lixeira aqui em cima, tá? E deletar o arquivo de vez do meu computador. Eu não tenho mais como recuperar. Se o arquivo está na lixeira, tem como recuperar. Se o arquivo não está na lixeira, não tem como recuperar de jeito nenhum, tá? Então, recomendo sempre passarem ele para a lixeira primeiro, para depois deletarem de fato do computador, para terem certeza que não deletaram nada errado, tá? Uh, então, voltando para a recapitulação, sim, área de trabalho, ponto central do Windows, barra de tarefas, disponível na área de trabalho, vai estar presente sempre que você estiver utilizando o computador, tá? É onde todos os programas que estão abertos vão estar rodando, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? No ponto central. Menu inicial, onde você pode acessar os aplicativos. Completamente customizável, tem como fixar arquivos ou programas que você usa muito aqui. E também tem como acessar todos os aplicativos para ter acesso às ferramentas do Windows, como bloco de notas, calculadora, câmera, calendário, etc. Tá? Barra de pesquisa serve tanto para pesquisar no seu computador quanto para pesquisar na internet. Se eu jogar um Google aqui, e eu vou ter o meu aplicativo, que é o Google Chrome, que está instalado no computador, e eu vou ter as opções de pesquisar na internet, que vão dar aqui embaixo, tá? Se quiser filtrar adicionalmente, tem como filtrar aqui em cima, tá? Mas não é algo muito necessário, tá? Notificações aqui na direita, questão de widgets, previsão do tempo, notícias aqui na esquerda, uh, configurações do sistema, tá? Pode se acessar diretamente por configurações para ter uma visão mais simplificada e mais fácil de se entender, tá? E também pode se utilizar o painel de controle, que é o painel principal de controle de todas as configurações e recursos mais avançados do Windows, tá? Eu não adentrei muito aqui, eu mostrei como desinstalar programas, porque é a parte mais importante para um usuário do dia a dia, tá? Mas tem muito mais coisa aqui. Se vocês quiserem dar uma mexida, vocês podem também, tá? Se surgir alguma dúvida, podem perguntar também, tá? E a questão de navegação aqui é no explorador de arquivos. Acessando o explorador de arquivos, tem como acessar todas as pastas do Windows, criar pastas novas, excluir pastas e basicamente acessar a fonte, né? Então tem como ir direto na fonte. Se por acaso algum programa não estiver aqui, tem como acessar diretamente acessando o explorador de arquivos. A visão inicial dele é bem simples e fica fácil de utilizar, né? Os arquivos utilizados recentemente vão estar aqui, os arquivos que você favoritou vão estar aqui também, e o acesso rápido é as pastas mais importantes e utilizadas do computador. Com isso, eu encerro a aula, tá?
Eu até acho que eu me estendi um pouco demais, eu poderia ter resumido algumas coisas um pouquinho melhor, tá? Eu estou me aprofundando mais do que no material original, porque é importante vocês visualizarem também como acessar e como chegar nesses locais, tá? Uh, e no material original ali tem algumas imagens ilustrativas, tá? Mas existem pessoas que se familiarizam mais e decoram mais fácil com uma videoaula vendo, né? Então, esse é o propósito dessas videoaulas. Eu vou gravar 5 vídeos a princípio. O primeiro vai estar cobrir, no caso, o sistema operacional, que é o básico. O segundo vai entrar um pouco na parte da internet, das ferramentas que podem ser utilizadas na internet para ser utilizadas no dia a dia, tá? Ferramentas gratuitas, que é bem bacana. E no mais seria isso. Vejo vocês na próxima aula, tá?